descanso para minha alma em ti. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, sua família, todos os seus. Que bom nós podemos estar juntos para buscarmos a presença do Senhor e podermos declarar para o Senhor que nós amamos o Senhor e ouvirmos de Deus que Deus também nos ama. Como é bom a gente viver podendo declarar abertamente o nosso amor para com Deus e ouvir também o quanto nós somos amados por Ele. Quando Jesus ele vai ao encontro de Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Pedro ele traz as respostas para Jesus Cristo, ali Pedro ele estava recebendo de Jesus a prova do amor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, olha o quanto eu te amo. Você que me negou 3 vezes, abandonou o ministério, me abandonou, voltou a pescar, e eu venho aqui porque eu te amo. O que constrange o coração de Pedro é o amor de Jesus Cristo. E como é bom a gente declarar esta verdade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Recentemente eu estive pregando aqui na igreja, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. E eu gostaria de abordar um tema a partir de hoje. Hoje é uma introdução a esse tema, que tem uma série de mensagens que vai ter como tema Cartas para você, baseado aqui no início do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontravam na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e Ele a glória e o domínio, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, de maneira tão especial, Pai, que esta palavra, assim como o Senhor falou ao meu coração, peço a Deus que o Senhor fale ao coração de cada um dos meus queridos irmãos que aqui estão, e aqueles, ó Deus, que estão em casa, participando deste culto, que eles também, ó Pai, recebam esta porção da Tua palavra como um alimento, ó Deus, espiritual para as suas almas, que tanto carecemos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém. Eu não sei, eu creio que muitos aqui alguns vão até dizer: pastor, o que é carta? Eu não sei qual foi a última vez que você tenha recebido uma carta pessoal de alguém. Atualmente, nem contas mais têm chegado, em papel. A maioria das contas, elas são enviadas pelo e-mail ou pelos aplicativos. Quando a gente olha para a palavra de Deus,
a gente percebe que Deus ele quis sempre se revelar ao seu povo no Antigo Testamento e também, principalmente a nós, no Novo Testamento, nós que vivemos o Novo Testamento, desde Jesus Cristo. Deus ele sempre revelou a forma e a maneira como Ele gostaria de se revelar a cada um de nós. Quando a gente lê o autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ele vai dizer que Deus, muitas vezes falado através dos profetas, fala-nos através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Ele nos fala através do seu Filho, Jesus Cristo. E esse Jesus, Ele continua falando com a gente. No Antigo Testamento, Deus falou com o seu povo através dos profetas. E os profetas, eles eram usados por Deus para ser boca de Deus ao seu povo. Quando Jesus, ele vem, Jesus, ele se torna o profeta de Deus. E ele revela tudo aquilo que Deus, Pai, gostaria de revelar a cada uma das pessoas da época. E de maneira especial, nos nossos dias, Deus ele nos fala através da sua palavra. Por isso que João, o mesmo autor desta carta, quando escreveu o Evangelho, ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E esse Verbo é Jesus Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus hoje, ele fala com a gente através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A gente percebe isso desde lá do Gênesis, quando Deus ele vai se revelando ao seu povo de maneira muito especial, mas quando ele começa a realizar o Êxodo, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, quando Moisés ele sobe ao monte, Deus entrega para ele as tábuas escritas da lei. Deus poderia chegar para Moisés e dizer para Moisés: Moisés, olha, guarda, lembra, não esqueça o que eu vou te dizer. Vou te falar agora os 10 mandamentos, você vai gravar, não se esqueça de nenhum mandamento. Mas Deus, ao invés de dizer isso, Deus vai chegar para Moisés e dizer: olha, Moisés, leva essas tábuas da lei, para que o povo possa ler, para que o povo possa ler. Por isso a igreja reformada, desde a época da reforma, ela sempre investiu na educação, não apenas para o crescimento do povo de Deus, mas principalmente para que o povo de Deus tivesse conhecimento, a leitura, para que pudesse ler a palavra de Deus. E o quanto é importante para a gente. Nesse texto aqui, nós vemos que João ele escreve uma palavra muito direcionada às 7 igrejas. E quando a gente fala a respeito disso, quando a gente fala a respeito do livro de Apocalipse, muitas pessoas elas têm em mente que o livro do Apocalipse é um livro que é difícil de ler, ou difícil de ser interpretado. Talvez o livro do Apocalipse seja o livro menos lido da Bíblia, por conta de tantos preconceitos formados a respeito ao longo dos anos, diante das interpretações bíblicas do livro do Apocalipse. Mas a gente entende que o livro do Apocalipse ele se trata não apenas do futuro, mas o livro do Apocalipse ele traz para a gente figuras de linguagens, muitas figuras de linguagens, e que são fáceis de serem compreendidas. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente percebe que o tema do livro ele é inspirador, ele é convidativo para a gente ler o livro do Apocalipse. Eu, nesse período de pandemia, eu tenho, assim, me dedicado aos estudos do livro do Apocalipse, eu tenho, assim, tido tantas mensagens de consolo, de conforto, de ânimo para o meu coração. O tema desse livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, que é Satanás, e os seus seguidores. Percebam isso. A vitória de Cristo. Tem um livro do William Hendrickson, que ele tem como título Mais que Vencedor. E esse livro ele fala justamente sobre, é um comentário sobre o livro do Apocalipse.
E esse tema é muito apropriado para o livro do Apocalipse, por isso é um livro desafiador, é um livro que traz para a gente o desejo da leitura, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Essa é uma verdade. E nesse texto aqui, em especial, do capítulo 4 até o versículo 6, a gente percebe de maneira muito clara a figura e a estrutura de uma epístola, de uma carta. Aqui nós temos o autor, quando lá no versículo 4 ele começa dizendo, eu quero desafiar você a deixar sua Bíblia aberta, então seu celular no texto aberto, tanto aqui como em casa. João, ele já traz aqui o próprio autor da carta, né? João, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 3 cartas, quando temos 1 João, 2 João e também 3 João. Quando a gente olha para essas epístolas que João escreveu, né? João escreve 3 epístolas. Quando a gente olha para quem foi escrito, destinatário desta carta, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso durante a mensagem. A gente vê que a carta ela tem uma mensagem para ser transmitida, e nesse capítulo 4 ao versículo 8, aqui há uma mensagem desta carta. E aí a gente vai ver um pouco mais dessa carta que foi escrita para mim e foi escrita para você. Cartas para você. E a gente pode ver nesse texto, em primeiro lugar, que é uma carta individualizada. Quando ele começa dizendo, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, apesar de estarem direcionadas às 7 igrejas, nós podemos afirmar que esta carta, ela está direcionada nominalmente para você, ou para mim. Ela está direcionada. É uma carta que você pode dizer, mas pastor, essa carta aqui, ela foi direcionada talvez à Igreja Presbiteriana das Américas. E não está se referindo aqui à igreja como instituição. Não é uma instituição. Não é uma igreja aqui como instituição. E quando ele vai dizer dessas 7 igrejas, o 7 é um número, não apenas o número da perfeição, mas ele traz o simbolismo da plenitude. Ele vai dizer o seguinte, olha, João escreve às igrejas que se encontram na Ásia, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. João está dizendo o seguinte, olha, esta carta é uma carta escrita a toda a igreja, sem nenhuma exceção. Que igreja é essa? Quem é essa igreja? A gente sabe que a igreja, ela não é composta, não é formada de tijolos. No Antigo Testamento, o templo ele era fundamental para a adoração do povo de Israel, porque no templo havia a presença lá da Arca da Aliança, na presença estava lá o lugar aonde era o propiciatório, aonde somente o sumo sacerdote podia entrar, no tempo certo, depois de haver se preparado, né, para entrar na presença no Santo dos Santos. Mas quando a gente olha para esta carta, ela não está direcionada a um templo, a um lugar físico, mas está direcionado a pessoas. E quando ele fala a pessoas, embora aqui esteja as 7 igrejas, mas essa pessoa chama-se você. Você que está em casa, você que está aqui. Esse texto aqui, ele não é como se fosse aquela mala direta. Sabe aquela mala direta que antigamente a gente fazia, e muitas empresas ainda fazem, né? Mala direta de cobrança, que põe lá no correio aqueles volumes de cartas que vai direto para diversos endereços. Aqui ele não está tratando de um grupo de transmissão de WhatsApp. Você já... aqueles que sabem aí do WhatsApp, dominam o WhatsApp, sabem que tem um grupo de transmissão,
em que você pode montar um grupo de transmissão de até 256 pessoas, e que você pode, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem para este grupo de transmissão. E essa mensagem ela vai para essas 256 pessoas. E se torna uma mensagem... E as pessoas fazem isso na época do Natal, da Páscoa, né, do Ano Novo. Ao invés de ficar mandando um por um, você vai lá, faz um grupo de transmissão de WhatsApp, pega uma imagem no Google, cola a imagem, faz a edição da imagem, você vai lá, coloca no grupo de transmissão e aquela imagem é disparada para diversas pessoas. Mas esse texto, esta carta, ela é enviada especificamente para você e para mim. A segunda coisa que a gente vê diante dessa verdade, cartas para você, a despeito de ser uma carta individual, ela também é uma carta coletiva. É importante que você saiba disso. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, João escreve as 7 igrejas, e como eu disse para você, a ideia da perfeição e da plenitude. Existiam muito mais igrejas nesta época que João escreve esta carta na Ásia. Igrejas, inclusive, que ele havia passado. Igrejas que são citadas no Novo Testamento. Mas aqui ele escreve as 7 dentro desse conceito maior, que essa carta, essas cartas, elas ultrapassam a dimensão do tempo. Não foi uma carta direcionada para as pessoas daquela época. Não foi uma carta direcionada apenas para aquelas igrejas. Ultrapassa a dimensão do tempo. Não apenas do tempo, mas também ultrapassa a dimensão territorial. Embora seja direcionada à Ásia, mas esta carta, as cartas que ele vai aqui escrever às igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, para cada uma dessas igrejas, e cada uma dessas igrejas representa cada um de nós, no tempo em que a gente está vivendo e na localidade em que nós estivermos ouvindo esta palavra. Quando a gente olha para a história de apóstolo Paulo ele faz uma viagem missionária. E ao fazer a sua viagem missionária, ele fez 3 viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, ele já havia traçado os locais aonde ele ia passar, até um certo momento em que ele tem uma visão de um servo macedônio, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então muda o trajeto dele, muda o trajeto da sua viagem missionária, para que estas cartas, esta palavra de Deus, chegasse ao coração também dessas vidas. E por isso nós podemos dizer que as cartas, elas ultrapassam a dimensão territorial. As cartas também ultrapassam a dimensão da religiosidade. A palavra de Deus não é uma palavra apenas que a detentora dos direitos autorais desta palavra é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não. Ela ultrapassa toda a dimensão da religiosidade, todas as bandeiras denominacionais. Esta carta ela ultrapassa toda a dimensão cultural, em que ela deve ser pregada e anunciada a todas as línguas e todos os povos e a todas as culturas, sem exceção de nenhuma. Essa carta ela ultrapassa a dimensão da discriminação. Porque é uma carta coletiva. E sendo uma carta coletiva, embora também pessoal, quem a escreve, ele a escreve, mas aquele que escreveu, ele endereça essa carta às pessoas certas. Aonde vai ter o alcance? Não cabe nós, seres humanos,
termos o poder da direção, do alcance desta carta. Mas esta carta é uma carta também coletiva. Cartas para você. Em terceiro lugar, é uma carta com uma mensagem de amor. Como eu disse para vocês, é uma carta que tem uma mensagem. E que mensagem é esta? Os versículos a seguir, eles vão dizer, tanto o versículo 5 e o versículo 6. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do Rei da terra, aquele que nos ama. Agora há pouco nós cantamos um cântico. O último cântico que nós cantamos, nós falamos que nós amamos a Deus e somos amados por Deus. E aqui, muitas pessoas elas têm um complexo ou uma dificuldade muito grande de ler o livro do Apocalipse, talvez por ouvir mensagens tão acusadoras, mensagens de juízo. E o livro do Apocalipse é um livro assim, depende da forma, não da forma como você lê, mas da forma em que você se coloca para ler o livro do Apocalipse. Se você se coloca para ler o livro do Apocalipse como alguém que foi alvo do amor de Deus, do cuidado de Deus, você vai ler dentro de uma expectativa muito grande para ouvir deste Deus uma palavra de amor a mim e a você, uma palavra que traz para a gente uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de vitória, uma mensagem que ele traz a uma igreja que na época estava sofrendo absurdamente uma perseguição, aonde muitos cristãos já haviam morrido, não por morte natural ou pelo Covid, mas cristãos que estavam sendo mortos por causa da perseguição que havia. E isso traz para a gente, queridos, uma mensagem para os nossos dias. A gente tem vivido um tempo tão difícil. E o Apocalipse nunca foi assim, ele se coloca como um dos livros da Bíblia, como todos os outros demais livros, mas um livro especial para a nossa meditação, em que fala deste amor e deste cuidado de Deus para conosco. Nós somos amados por Jesus. E quem é esse Jesus? E ele vai tratar desse Jesus, ele vai falar, olha, esse Jesus, ele é o fiel testemunha, ele é o primogênito de todos os mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele nos libertou dos nossos pecados, ele nos constituiu reino e também sacerdote. Foi toda essa manifestação de amor de Jesus por mim e por você. É uma carta que revela aquilo que Cristo fez por cada um de nós, de maneira muito especial. Por isso, é uma carta de amor. Eu namorei à distância durante 2 anos com a Glícia. Eu morava em Campinas, fazia seminário, Glícia morava em Vila Velha, Espírito Santo. E numa época em que não tinha computador, uma época em que a gente escrevia cartas. Na segunda-feira escrevia a carta, botava no correio. Na quarta ou quinta-feira, geralmente, a carta estava chegando em Vila Velha e a carta dela chegava para mim em Campinas. E uma vez eu fiz um poema lindo. As cartas que a Glícia escrevia para mim, Ricardo, eram cartas cheirosas. Aí eu abri a carta, senti o cheiro, falei assim, caramba, vou fazer isso também. Aí eu escrevi uma carta linda, uma poesia linda, Paulo. Aí eu fui depois e borrifei o meu perfume. O que aconteceu? Borrou tudo. Aí eu falei assim, gente, vou ter que ter inspiração de novo para poder escrever essa carta, né? Aí eu aprendi que antes de escrever eu tinha que borrifar, esperar secar, depois secava, eu ia lá, escrevia a carta e encaminhava para ela. E por que eu estou dizendo isso? Nós estamos caminhando para 27 anos de casados. E se hoje nós quisermos lembrar do nosso tempo de namoro, dos compromissos que nós assumimos na época de namoro, nós temos que ir lá no guarda-roupa, pegar a caixa de cartas que eu tenho dela, e ela as minhas cartas, e a gente ler juntos as cartas
que foram escritas um para o outro. E por que estou dizendo isso? A maneira como Deus quis revelar o amor dele por você é através de quê? É através da escrita. Não precisa ninguém chegar para você e dizer para você, olha, Deus te ama. Enquanto mais você lê a palavra de Deus, mais é revelado para você o amor de Deus para com você, porque este livro, do Gênesis ao Apocalipse, é uma carta de amor, da revelação do amor de Deus para com a vida da humanidade, e de maneira muito especial, com a vida do povo de Deus, daqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que são acompanhados por Deus a cada dia, aqueles que são cuidados por Deus a cada dia, aqueles a quem Deus olha com tanto amor e com tanto carinho. Um Deus que conhece não apenas a nossa vida exterior, mas um Deus que conhece a nossa vida interior, a ponto dele chegar para Satanás e dizer, olha, está vendo meu servo Jó? Eu conheço meu servo Jó, eu conheço o interior dele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, a quem Deus revela o amor. Em quarto lugar, cartas para você. É uma carta que não apenas individualizada, é uma carta individual para você, é uma carta coletiva, porque não é só para você, eu também recebi, mas eu recebi embora sejam as mesmas palavras, mas eu a recebi de maneira diferente, como você recebeu, com outra escrita. Se eu trouxer aqui algumas pessoas para poder testemunhar o momento da sua conversão, muitos vão dizer, olha, eu me converti quando eu li o versículo tal, do texto tal, aquilo Deus falou no meu coração. Olha, eu me converti quando eu li o texto tal, e Deus falou no meu coração. Quando eu fiz seminário, eu trabalhei numa cidadezinha no interior de Campinas, lá para o interior de Campinas, uma cidade chamada Conchal. E essa igrejinha que eu trabalhava, ela tinha um muro muito grande, era um terreno muito grande no centro da cidade. E aí eu disse para os irmãos lá da igreja de Conchal, vamos escrever um versículo bíblico nesse muro, é um muro branco, alto, bonito muro, vamos escrever um versículo bíblico aqui nesse muro. E aí a gente escreveu o versículo bíblico. Depois de alguns meses, chegou uma irmã lá na igreja, contando a experiência de conversão dela. Ela falou assim, pastor, o meu momento de conversão foi um momento muito difícil na minha vida, que eu estava caminhando na rua, e eu li o versículo que estava naquele muro. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu precisava de alívio, e eu vim nesta igreja, e eu encontrei com o Senhor Jesus, que me deu o alívio. Cada um tem a sua história, porque esta carta aqui, ela é direcionada especialmente para você, mas também não é só para você. É uma carta com mensagens de amor, mas em quarto lugar, é uma carta que traz esperança. Diferente de todos os livros que você tem na sua biblioteca, diferente de todos os livros que você vai encontrar numa livraria, diferente de todos eles. Porque todos os livros podem ser o melhor livro de autoajuda que você conseguir encontrar, mas nenhum destes livros, ele vai trazer uma mensagem de esperança, que essa palavra aqui traz. E que mensagem é essa? Olha a mensagem de esperança para mim e para você. Talvez você também tivesse os mesmos preconceitos que eu tinha no início da minha vida cristã com respeito ao livro do Apocalipse, de não lê-lo por não compreendê-lo, de não lê-lo porque é um livro pesado, por não lê-lo por que for. Mas é um livro que traz para a gente a esperança, e nunca, num tempo, sabe, a gente nunca viveu um tempo que a gente precisasse de mais de esperança para trazer conforto e consolo ao nosso coração.
E que esperança é essa? Esperança é essa. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7. O que ele vai dizer? Eis que vem com as nuvens. Quem vai vir? Quem vai vir com as nuvens? Está falando de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, conviveu ali com os discípulos. Ele foi assunto aos céus, mas ele disse para os discípulos: eu vou voltar. Eu voltarei. A igreja, ao ouvir que Jesus iria voltar, os discípulos ouvindo aquilo, o que eles fizeram? Eles se reuniram em Jerusalém. Vamos fazer aqui um grande acampamento para poder aguardar a volta de Jesus Cristo. Todos vendiam as suas propriedades, apresentavam diante dos discípulos, e eles ali estavam reunidos numa grande multidão, aguardando o quê? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo a comunhão da igreja, o partir do pão, nas orações, mas aguardando a volta de Jesus Cristo. Se você perceber o relato dos apóstolos, todo o relato dos apóstolos estão dizendo: olha, está breve a vinda de Jesus Cristo, está perto de Jesus Cristo voltar. Eis que ele vem como as nuvens, quando a trombeta soar. Ele vai dizer: vai ser um evento, e o maior evento da história. Algumas pessoas pensam que o maior evento da história é a Copa do Mundo. Não pode acontecer. Se continuar essa pandemia, as Olimpíadas, aliás, não pode acontecer. A Copa do Mundo está se aproximando. Deus queira que possa acontecer. Qual é o maior evento da história? O maior evento da história vai ser quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ele vai dizer aqui que todo olho verá. Todo olho. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a trombeta tocar, todo olho verá. E não é uma conversa, sabe, não é uma história da carochinha, não é uma promessa vazia. As pessoas não acreditaram em Jonas, que haveria o dilúvio, porque nunca havia chovido. Todos chamaram Jonas de louco. Só ele, a família dele, se salvou. Nós estamos anunciando. E tem muita gente que não tem dado ouvido. A carta que você recebe de Deus é uma carta que traz esperança. Mas, em último lugar, cartas para você é uma carta que tem a assinatura do remetente. Ah, pastor, então João é o remetente? Não. Embora João tenha escrito, mas a gente sabe que João ele foi inspirado por Deus. É como se Deus tivesse soprado aos ouvidos de João aquilo que ele deveria escrever. Então, o autor da Bíblia não são as pessoas a quem Deus escolheu para escrevê-las, mas é o próprio Deus. Por isso que nós dizemos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tem um autor que fala a respeito das Escrituras, ele fala que a gente tem que ler a Bíblia não com os olhos, mas com os ouvidos. Na certeza de que quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. E aqui, nesta carta que Deus escreve para você, e também para mim, para todos nós, uma carta de amor, uma carta de esperança,
uma carta que traz ao meu coração e ao seu coração essa alegria de lermos e de recebermos. É uma carta que traz uma assinatura. E ele assina esta carta no versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Quem é o nosso Deus? O Todo-Poderoso. Quem está escrevendo para você é ninguém menos do que o Todo-Poderoso. Muda o contexto como você encara esta carta para você? Não é uma carta que a igreja está dando para você. Aí não, é um livro que a igreja que está me dando. Não, é uma carta que o Todo-Poderoso escreveu para você. E esta carta contém que mensagem? Mensagem de amor e de esperança. Não é só para você, não precisa ter orgulho no coração. É uma carta escrita também para mais pessoas, para mais irmãos. Não são as mesmas palavras. Ele não repete as mesmas palavras. São outras palavras. Para aqueles que estão em luto, ele vai escrever: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Para aqueles que estão vivendo em pecado e se arrependeram de fato, sabe, estão com o coração pesado por conta do pecado, eles vai dizer: filhinhos meus, não pequeis. Mas se todavia nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que Ele nos perdoa dos pecados. Aqueles que estão cansados, Ele escreve: por que está cansado? Nós temos um Deus que renova as nossas forças, Ele dá força aos cansados, Ele multiplica a força aos cansados. Aqueles que estão abatidos, Ele escreve uma carta: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você tem um Deus, confia em mim. Aqueles que estão ansiosos com respeito ao amanhã, ele escreve uma carta e está aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Aqueles que estão chorando, ele vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aqueles que estão no meio do temporal, da tempestade, ele vai dizer: o Senhor é o meu refúgio. Deus tem uma palavra de amor para você. E o Apocalipse é uma dessas cartas que nós vamos, a cada quinta-feira, estudar e aprender e ouvir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a falar ao nosso coração, como o Senhor tem falado, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Que o Senhor continue falando com a gente, de maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém.